Olá, começa agora mais um programa Momento Medicina. E no nosso quadro O Mundo Mais Criança, quem nos recebe é a doutora Lígia Tede de Moraes, ela que é otorrinolaringologista. Tudo bem, doutora? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês hoje. Doutora, o prazer é nosso. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e a sua participação tem grande valor hoje nesse quadro, doutora. Hoje nós vamos falar sobre otite de verão. Muitas dúvidas, muitos e-mails, enfim. Hoje nós vamos esclarecer as dúvidas dos pais. Doutora, para que todos entendam, o que é otite? Bom, otite, de uma forma geral, é uma inflamação da orelha. Toda ite significa inflamação. No caso dessa otite de verão, especificamente, a gente está falando da otite externa. Para a gente ter um pouco mais de contexto, eu queria falar um pouco da anatomia da orelha. Basicamente, ela é dividida em 3 compartimentos. Então, a gente tem a orelha interna, que é uma região que compreende o órgão da audição, propriamente dito, o órgão do equilíbrio, e fica localizada dentro do osso temporal. Dentro desse mesmo osso, a gente vai ter uma cavidade, que é a cavidade timpânica. Nessa região, mais ou menos, vai ser a orelha média. A orelha média, a gente imagina como se fosse uma sala. Em uma dessas paredes, a gente tem uma comunicação que vai até o nariz. Em outra parede, a gente vai ter uma membrana, uma pele bem fininha, que chama membrana do tímpano. Essa membrana é importante porque ela vai delimitar o que é a orelha média e o que é a orelha externa. Inclusive, a pele que a gente tem dentro da orelha média é uma pele diferente da orelha externa. Então, quando a gente tem uma inflamação, um quadro infeccioso, ela também age de uma forma um pouco diferente. Passando pela orelha média, a gente vai ter a orelha externa. Então, ela compreende o conduto auditivo externo, essa região onde a gente consegue colocar o dedo, e o pavilhão auricular. E dentro ele vai ser todo revestido, então, pela mesma pele. Então, essa pele é igual à pele do conduto auditivo. Então, a otite externa, ela vai ser a inflamação, a infecção da pele do conduto e do pavilhão auricular. Perfeito. Doutora Lígia, quais são as causas? De forma geral, essas otites podem ser causadas por fungos ou bactérias. As otites de verão, essas que 80% acontecem no verão, são causadas, na maioria das vezes, por bactérias, principalmente uma que chama Pseudomonas aeruginosa. Nesse caso, ela vai agir como um oportunista. Então, ela pode ficar ali, mas ela sempre espera que tenha uma microfissura, alguma entrada na pele para ela conseguir se alojar ali. Quando ela consegue se alojar, aí que a gente tem o processo inflamatório. Ah, sim, doutora, e aí que vem as dores, né? Porque dizem que, bom, claro, toda dor judia muito da criança, mas dizem que dor de ouvido é muito ruim, não, doutora? A gente tem uma inervação muito grande no ouvido e ela tem várias origens. Então, nunca subestime uma dor de ouvido porque ela é importante mesmo. E eu acho que vale a pena a gente falar também sobre algumas das causas, por que a gente tem essa otite comumente no verão. Porque é quando a gente passa ou mais tempo na água, ou tem muito contato com umidade. Então, por exemplo, você passou muito tempo dentro da piscina, dentro do mar, às vezes a pele fica um pouco mais macerada, tem uma entradinha, uma porta de entrada, a bactéria aproveita aquilo lá. Ou então, passou muito tempo na água, o cerume que a gente tem normalmente, que acumula normalmente, ele fica uma consistência um pouco mais líquida, às vezes ele passa a incomodar mais, causa coceira, e aí que a gente vai, coça, ou aí que passa o cotonete, e é isso que às vezes acaba machucando um pouco essa pele. Outra coisa, também paciente que tem muito eczema, muita descamação da pele, tudo isso é fator de risco. Então, tudo pode fazer com que essa bactéria entre na pele e cause todos esses sintomas. Perfeito, doutora. Doutora, o programa Mundo Mais Criança levanta a bandeira contra a automedicação, ou contra também o pessoal entra na internet e visita o doutor Google, né? E muitas vezes acabam fazendo o próprio diagnóstico, né? Então, nós queríamos falar, doutora, sobre tratamento. Como é que funciona? Bom, o tratamento, primeiro, ele tem que ser feito sempre por um médico. Você tem que examinar, porque muitas vezes esses sintomas, por exemplo, daquelas otites médias que eu falei, da orelha média, às vezes pode confundir. Então, você precisa de um profissional habilitado para ver o seu ouvido, ver que região que está acometido, porque o exame físico é diferente, né? Os sintomas são diferentes. Por exemplo, numa otite média, é aquela otite que geralmente vem depois de um resfriado ou naquelas crianças que mamam deitadas.
quando rompe a membrana do tímpano, tem uma secreção espessa, grande volume, e isso é um pouco diferente do que acontece na otite externa. Como é uma infecção da pele, então ela pode começar só como uma coceira ou uma dorzinha quando mexe na orelha, no pavilhão, essa região do tragus. Ela pode evoluir com inchaço do canal, descamação do canal, e isso não necessariamente acontece numa otite média. Muitas vezes o que a gente vê é que até o profissional habilitado que está acostumado com isso fica em dúvida realmente do tratamento, porque às vezes pode ver uma vermelhidão da membrana do tímpano, que é comum entre as otites. Então, às vezes, o tratamento, mesmo para um profissional habilitado, pode ser um pouco mais difícil. Então, quando a gente se automedica, é ainda mais difícil. Não, doutora? E às vezes mascara um sintoma, usa um medicamento errado e às vezes piora esse quadro. Perfeito. Doutora, agora vamos falar sobre a forma correta de fazer a limpeza dos ouvidos. Porque muita gente acha que pode estar colocando as hastes flexíveis até onde quer e tem uma forma correta, não, doutora? Primeiro que a gente tem que lembrar que a cera ela só é produzida no terço mais externo do ouvido. Então, não adianta colocar a haste flexível lá dentro porque não tem cera. Então, você acaba até empurrando a que é produzida naturalmente mais lá para dentro, mais para o fundo e incomodar ainda mais. Outra coisa, às vezes essas descamações de pele que a gente tem, imagina, você vai limpar, às vezes é aquilo que eu falei, acaba abrindo uma porta de entrada para a bactéria e você pode ter uma otite. Melhor forma de limpar o ouvido, deixar que ele faça o seu trabalho sozinho. A pele do ouvido, ela cresce de dentro para fora. Então, ela foi projetada para fazer essa limpeza. E é bom que a gente tenha cera. Um ouvido saudável, ele tem cera. Então, depois que saiu do banho, aquela hora que a cera está mais molinha, vai pegar uma toalha e vai passar nessa região. E o que sair é o ideal. Algumas pessoas elas têm uma tendência maior a acumular o cerume. Então, às vezes, tem um conduto um pouquinho mais tortuoso, às vezes uma pele um pouco mais flácida, descamação da pele. Tudo isso favorece com que esse cerume se acumule. Então, nesses casos, é igual cabelo, é igual unha. Vai lá, passa com o seu otorrino, ele limpa para você sem grandes problemas. Tudo com muito cuidado, é claro, com a ajuda do profissional. Doutora, muitas pessoas costumam até mesmo, eu vou até entregar muitas dúvidas que tivemos aqui, coçar os ouvidos com chaves de carro, com grampos, isso nunca, não, doutora? Nunca, isso é muito comum. Além de você abrir aquela porta de entrada para entrar a bactéria, você ainda tem o risco de romper a membrana do tímpano. E aí depois pode ser um tratamento bem mais longo e até ter alguma complicação. Perfeito. Doutora, e quando procurar a ajuda do especialista? Eu acho que sempre que você começou uma coceira, começou com dor, é sempre bom passar com um especialista que saiba realmente fazer aquele exame físico, saber um tratamento. Eu acho que o otorrino não tem não tem dúvida, né? Verdade, então a gente tem uma experiência bem grande com o ouvido, vamos saber sempre direcionar o tratamento de forma adequada. Mas sempre tratamento com o médico e avaliação médica. Doutora Lígia, muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa Mundo Mais Criança. Obrigada a vocês. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.